que será que aconteceu quando os gregos descobriram o mundo? Na aula de hoje de História da Filosofia, nós vamos comentar alguns eventos, algumas correntes filosóficas que surgiram após o contato do mundo ocidental com o Oriente. Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia. Muito bem, queridos, nós estamos aqui mais uma vez conversando um pouco sobre filosofia, sobre história da filosofia, e na aula passada nós comentávamos sobre os três grandes, os três mosqueteiros da filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, os grandes filósofos do mundo grego antigo, ali ainda antes das expansões imperiais que ocorreram lá no século IV, no século IV antes de Cristo, com Alexandre Magno. Alexandre Magno foi um rei macedônico a princípio, que decidiu empreender pela primeira vez entre os ocidentais uma grande jornada e expandir os limites do seu império. Macedônia fica no norte da Grécia, e liderados por Alexandre, esse povo se expandiu as fronteiras do império até chegar aos confins da Índia, Egito e também a Península Arábica. Com isso, o mundo ocidental entrou em contato com civilizações muito mais antigas e muito mais desenvolvidas que a sua. Entrou em contato com povos que já tinham pensamento e tecnologia bastante avançada e conhecida, religiões muito antigas, práticas consolidadas e cultura completamente aprofundada e muitas reflexões. Por isso, o mundo grego foi colocado diante de questões que até então nunca tinha se deparado e se questionado. Até então, a grande dúvida no mundo grego é sobre aquela questão de Parmênides, Heráclito, se o real é aquilo que eu penso, e se eu penso eu tenho que pensar corretamente, entre termos de 1 mais 1 igual a 2, o melhor, aquilo que existe não pode deixar de existir, aquilo que não existe não pode vir a existir, ou então eu aceito a realidade como ela me aparece, num constante caos e mudança no devir, ou seja, naquilo que vem pela frente. Então a gente estava parado nessas questões, aí Platão tentou dar uma solução, Aristóteles tentou dar uma solução, e de repente a gente vem com o mundo oriental com questões completamente mais profundas e enigmáticas, E isso coloca aquela civilização grega até então e todos aqueles pensadores em questão, E surgem alguns movimentos, dos quais eu gostaria de comentar 3 em especial, que são bastante influentes no seu tempo e também para a filosofia que vem depois. A primeira posição que aparece é a posição chamada ceticismo. O ceticismo, a gente conhece a palavra cético, frequentemente diz que o cético é aquela pessoa que não acredita em nada. Na verdade, o cético é aquela pessoa que admite a impossibilidade de conhecer tudo, que admite que existem questões que não podem ser resolvidas. E se eu não posso resolver, não há sentido entrar nessas questões. Então ele é uma corrente filosófica que prega a ataraxia, a suspensão do juízo e a não perturbação. Se eu não tenho como conhecer, se as questões são completamente disputadas e aparentemente insolúveis, eu não entro em questão. Eu suspendo meu juízo, me coloco de lado e busco viver a minha vida da melhor forma. A posição cética, outra corrente bastante influente desse momento é o epicurismo. Aí o epicurismo já começa a tratar de coisas do eterno. Também aí enxerga o eterno, grandioso, magnífico, sublime, E pensa que a felicidade é a contemplação dessa realidade. No entanto, a diferença daquilo que vínhamos até hoje, com Platão, por exemplo, Parmênides, o eterno, aquilo que está além do mundo, ele não é organizado, ele não é ordenado, não é divino nesse sentido. Ele é completamente caótico. Não existem leis que regem o mundo, o universo sublime. Tudo pode acontecer dentro do eterno. Tudo pode se dar. Nossa própria existência é fruto do acaso. E o nosso fim é o nada. Aqui,
a dimensão do nada entra forte na filosofia, que até então era algo que a filosofia tinha bastante medo de tocar e, aliás, fugia do nada, porque, no fim das contas, a negação de Heráclito, né, a criação de toda a solução, tentativa de solução platônica para o problema do devir, né, da mudança, é a fuga do nada. Então, aquilo que hoje é, amanhã não pode não ser. Não, isso era absurdo. Mas aqui, no pensamento epicurista, o nada entra forte. Nossa existência não tem um porquê, não existe uma razão para nossa existência e o nosso fim é o desaparecimento no nada. Insisto, o eterno é caótico e nós somos, como indivíduos, destinados ao nada. Vamos desaparecer com a nossa morte. Há algumas coisas sim que nós podemos conhecer, já que nossa existência é completamente aleatória, completamente acidental, né? Como viver bem, pelo menos, né? Dentro desse curto espaço de tempo que nós temos neste planeta, né? E com consciência. Viver bem seria nada mais que buscar as coisas que nos dão prazer e fugir daquelas que nos dão dor. E nesse sentido, saber calcular a medida do prazer. Obviamente, quando eu exagero em alguma coisa, aquilo deixa de ser um prazer e passa a ser também um sofrimento. Então, buscar a nossa medida, né? A medida correta das satisfações pessoais, de modo a não sentir dor, de ter uma vida feliz, tranquila, né? Dentro dos limites que o prazer, que a satisfação podem me oferecer. E ao mesmo tempo viver sem medo, porque se não existe uma lei que governa o mundo, se não existe uma ordem no mundo, nada me obriga a fazer absolutamente nada, né? A única lei que eu devo seguir é a lei razoável de viver feliz. Agora, cumprir mandamentos, cumprir uma ordem divina, isso não tem nenhum cabimento, porque nem Deus existe, né? Existe um eterno, mas não é um eterno divino, porque por definição Deus é ordem, aquilo que ordena e organiza as coisas, e aqui nós estamos falando de um eterno caótico, não divino, né? Não existe um Deus que me castiga e que me obriga a viver uma série de coisas, não, né? O que existe, na verdade, é o caos, né? O nada, no fim. Bom, pro outro lado da moeda, né, nós temos uma outra corrente filosófica bastante influente naquilo que vai vir depois, que é a filosofia medieval, que é o estoicismo, que também pensa na importância da contemplação do eterno, no entanto, vê o eterno como ordem das coisas, né? Cabe a nós, como indivíduos, buscar a nossa natureza, a ordem da nossa espécie, aquilo que a espécie deve cumprir, como membro de uma espécie, devo cumprir para realizar e, portanto, ser feliz, né? Cumprir a minha natureza, a ideia de natureza humana, natureza das coisas, bastante problemática hoje, atualmente, no nosso pensamento, nas ciências humanas, mas naquele momento muito influente naquilo que vai vir em seguida. Então, existe um Deus que organiza tudo, que necessariamente criou todas as coisas, e tudo que pode ser conhecido, todas as coisas que ele criou e fez, pode ser conhecido pela razão, justamente porque tudo foi feito racionalmente e de modo ordenado. E também a minha própria existência, a sua própria existência é marcada pela lei e pela ordem através da natureza humana, buscar realizar em nós a natureza, aquilo para o qual nós estamos programados. É tão forte esse pensamento em relação a essa ordem do mundo que a liberdade é completamente excluída, né? Existe apenas a providência, que é o cuidado do divino sobre a nossa vida, sobre a realidade e o nosso destino, porque já está determinado e marcado por essa ordem universal. Portanto, queridos, após as invasões e a expansão do Império Grego, o pensamento filosófico entra em contato com outras correntes e outras visões de um mundo orientais, de civilizações muito mais antigas e tecnologicamente mais desenvolvidas também. E a partir daí surgem questões. Dentre essas questões, apresentei três para vocês, né, três correntes filosóficas e comunidades de pensadores. O primeiro, o ceticismo, aqueles que preferiam não opinar, né, faziam a Glória Pires no Oscar, né, preferiam não dar palpite sobre algo que eles não poderiam solucionar. Os epicuristas, né, que buscavam viver o prazer e fugir da dor
e acreditando e defendendo que o universo é caótico e que nós vamos para o nada, e os estoicos que enxergam uma ordem necessária das coisas, um Deus criador que ordena tudo e, portanto, a busca por realizar em nós sempre o nosso destino e a nossa natureza. Espero que vocês tenham gostado do tema da aula de hoje, que seja esclarecedor, e até o nosso próximo encontro. Grande abraço e até lá!